Oi, pessoal! Quero conversar com vocês sobre alguns pontos desse vídeo da reunião ministerial que foi liberado hoje, sexta-feira. Estou falando de sexta-feira. E tem pontos que são importantes para a gente refletir em termos de direitos humanos, da nossa estratégia de luta pela vida de todos, pela dignidade e para compreender como funciona esse governo. A gente tem discutido bastante já sobre o modus operandi, quer dizer, sobre o modo de operação desse governo baseado numa política fundamentalista religiosa, uma lógica militarista, neoliberal. E muitos pontos que a gente tem colocado ficaram evidentes no vídeo da reunião ministerial. Acho que principalmente foi importante para quem ainda não tinha despertado para isso, despertasse. Infelizmente, ao contrário do que muita gente pensa, eu acho que ele ressoa e teve uma ressonância positiva para quem já elegeu o Bolsonaro, para quem avaliou ele positivamente, porque a gente sabe que não teve nenhuma novidade sobre a linguagem dele, o que ele pensa do mundo, as referências anais, né, essa coisa de fase anal que ele reforça muito, tudo isso não é surpresa para quem presta atenção já há algum tempo no discurso dele, né? E das estratégias de poder. Mas foi interessante para evidenciar aquilo que a gente já tem discutido bastante, para além das questões psicológicas e individuais que caberiam uma análise mais aprofundada sobre a psique do presidente. Mas o que nos interessa é essa estratégia política e as questões para os direitos humanos. Acho que principalmente as falas dos ministros do Meio Ambiente, do ministro da Deseducação e da ministra da Mulher e Direitos Humanos, evidencia alguns pontos que a gente tem que se atentar e enfrentar. Principalmente quero pensar primeiro na questão trazida pela ministra da Mulher e Direitos Humanos, que nós temos que reforçar a nossa luta pela descriminalização do aborto, reforçar discursos e a discussão sobre a importância dos direitos sexuais e reprodutivos. Ela atacou, deixou bem claro que os valores dela, no caso, a ideologia que ela defende, que é contra os direitos das mulheres ao próprio corpo, que em nome de uma defesa contra o aborto, como se as mulheres que buscassem o aborto ou que o necessitassem fizessem por algum desejo imoral. Então a gente sabe que a luta pela descriminalização do aborto é uma luta pelo direito das mulheres ao próprio corpo, é uma questão de saúde. É uma luta feminista porque é uma luta pela igualdade entre as pessoas, entre homens e mulheres. Quando a gente entende feminista é nesse sentido, de que as mulheres não tenham mais seu corpo regulado, inclusive pela Constituição, do que possam ou não possam fazer. Homens não têm lá regulado na Constituição o que podem ou não fazer, mulheres sim, porque tem lá a questão da criminalização do aborto em determinadas situações. No Brasil, o aborto ele só é proibido em situações que não são determinadas constitucionalmente. E que o STF já julgou, o Supremo Tribunal Federal, que foi bem atacado, obviamente, pelo presidente e os seus asseclas, né? Com relação a isso. Então, temos que reforçar a discussão sobre direitos sexuais e reprodutivos, a importância do feminismo, essas são frentes atacadas pelo governo. Também o ministro do Meio Ambiente deixou bem evidente que eles estão usando também a infodemia com relação ao coronavírus, com relação à Covid-19, para passar várias sublegislações e legislações infraconstitucionais, regulamentos, normas que atacam o meio ambiente, em defesa do latifúndio, em defesa dos empresários que apoiaram o lobby que elegeu eles. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também. A gente está discutindo muitas questões nas lives e eu tenho repetido em função desse isolamento que é físico, mas que no meu entendimento não é um isolamento social, tá, gente? É um isolamento físico, mas nós estamos interagindo pelo meio virtual. E nesse sentido, eles têm que ser aproveitados para passar legislações infraconstitucionais, ou seja, que não são leis aprovadas pelo Congresso Nacional e que não são definidas pela Constituição,
para a defesa dos interesses, aquilo que cabe ao Executivo e que o Executivo Federal executa por meio dos ministérios e da própria presidência, para prejudicar o meio ambiente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, nessa estratégia deles de usar um recurso de se esconder atrás da infodemia da Covid-19 para passar iniciativas retrógradas deles. E um ponto que eu acho muito importante foi trazido pelo o ministro da Deseducação, quando ele vai abordar como ele odeia o termo povos indígenas. A gente tem que compreender o que ele está trazendo é basicamente uma confusão entre o que significa povo e o que significa nação. Na cabeça de muita gente, o argumento dele faz sentido, por quê? Porque é como se ele estivesse dizendo que há pessoas, grupos de brasileiros, vamos colocar assim, que estão defendendo que não são brasileiros e que querem acabar com a nossa nacionalidade brasileira. Então tem uma confusão muito grande aí entre nação enquanto construção política, estrutural política, e povo enquanto constituição coletiva histórica, como um grupo, por exemplo, como os povos indígenas, como os indígenas que são os grupos originários aqui do Brasil, né, com todo o contexto histórico, pré-histórico, que é bem complexo, das populações indígenas, e que se constituíram ao longo do tempo. Por várias questões da história do Brasil, que é importante que todo mundo entenda a história do nosso país, busque conhecer para entender como nós chegamos aqui, e principalmente a partir dos últimos 500 anos dessa região do planeta em que houve a invasão dos povos europeus, a colonização, o imperialismo, o desenvolvimento do capitalismo transatlântico, até esse capitalismo que a gente vive hoje, neoliberal, especulativo. São povos que se constituíram, que foram exterminados, que sobreviveram. Então, quando a gente fala de povos, quando a gente fala povo negro, povo judaico, a gente está falando de um grupo social histórico constituído em torno de questões que, inclusive, foram colocadas por esses outros, né? Pelos invasores, pelos agressores, pelos opressores, e que, como resistência, se colocam para enfrentar essa exclusão. Tá? É diferente dizer que são grupos que querem se separar do Brasil. E quando ele fala nesse sentido de pessoas que se colocam como povo, ele está subentendendo para aqueles que defendem ele, de que, e muita gente que também apoia os povos indígenas, mas que entende a nossa nacionalidade brasileira como múltipla e única, como se a categorização povos indígenas fosse um ataque à nação brasileira, e não é. Então esse é o grande desafio de colocar isso para que as pessoas entendam a ideologia por trás desse discurso, porque muita gente cai nele. Então é importante compreender isso para enfrentar. Não basta só a gente atacar, é importante entender qual é a origem e enfrentar a partir de conceitos e de orientações, tá? Então são esses pontos, a gente tem que aprofundar mais esses debates que eu falei aqui, que surgiram dentro da pauta da reunião ministerial evidenciada aí pelo governo, tá bom, gente? A gente segue na resistência, fora Bolsonaro, impeachment, vamos trabalhar, precisamos de mais pressão popular. Sem pressão popular, o presidente Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, ele não tem como encaminhar esse processo, né? E não há interesses dentro do Congresso, que é bem comprado, que é um Congresso que preponderantemente apoia o Executivo Federal, não há tanto interesse no impeachment. Então, é a população que tem que pressionar, porque senão teremos mais perdas de vidas que já tivemos com a Covid-19. O que o governo quer é tirar as pessoas do isolamento, sem garantias de assistência social, sem apoio, como se o Estado não tivesse que se fazer presente. Então, é fundamental que haja essa sustentabilidade e planos de, por exemplo, investimento nas pequenas e microempresas, que são as que mais investem em empregabilidade no Brasil, são os dados objetivos. Ao contrário do que o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou, que ficou evidente também, ele falou isso, um ponto, que o governo não quer investir nos pequenos e médios. A reunião deles é com os grandes investidores, é com aqueles que financiaram a campanha do Bolsonaro, principalmente. Então, é fundamental que os pequenos e microempreendedores eles estejam junto conosco nessa luta pelos direitos humanos e enfrentamento ao governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro, a gente segue resistindo, pensando, refletindo
e agindo de forma consciente. É isso, gente. Obrigada.